vocês. Tem alguns assuntos na Bíblia que são realmente muito difíceis de serem abordados. Existem alguns assuntos bíblicos que são tão duros, tão contundentes, que são difíceis de serem divulgados ou anunciados. E um desses assuntos contundentes e difíceis de serem abordados é o assunto do inferno. É como aquele remédio amargo, sabe? Que é difícil de tomar, mas que quando você cria coragem e toma esse remédio, ele te faz um bem danado. Fala, Rodrigo. Então, pois bem, o assunto do inferno é esse tipo de remédio, é o remédio amargo. Mas é um remédio amargo que lhe trará boa saúde, se você der ouvidos a este assunto. Pois bem, deixe-me falar a você a respeito do inferno. Deus abençoe, minha irmã. No livro de Apocalipse, no capítulo 20 e o versículo 15, tem um texto que diz assim, ó. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram também os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Olha, escute. A Bíblia diz que cada um foi julgado segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram encontrados culpados, e por isso foram lançados no lago de fogo. E a Bíblia diz, esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então deixa eu ver se você está entendendo. A Bíblia diz de maneira clara e objetiva que o mar deu os mortos que nele havia, assim como a morte e o inferno também deram seus mortos. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Esse texto está vinculado ao juízo final, ao grande trono branco. No dia do grande julgamento final, Deus trará à sua presença todos os homens, de todos os tempos, de todas as eras, de todas as raças, de todas as línguas. Deus trará à sua presença os mortos que estiverem no mar e que não foram encontrados. Nós temos aí o Malaysia Line, o Air France, entre vários outros navios, o Titanic, os aviões que naufragaram ou que sucumbiram no mar. Corpos que jamais foram resgatados. Neste dia, diz a Bíblia, que o mar dará conta dos mortos. O inferno trará à presença de Deus os mortos que lá estiverem. Sabe para quê? Para serem julgados. Para serem julgados conforme as suas próprias obras. E foram todos julgados, cada um conforme as suas obras. A Bíblia diz que todos nós, Deus abençoe, que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para prestar contas daquilo que fizemos mediante o nosso corpo, sejam coisas boas ou coisas ruins. Ninguém será hábil o suficiente para escapar das mãos do Deus Todo-Poderoso e participar desse julgamento. Não há o que você faça, não há o que você fala, não há o que você programe para escapar desse grande e terrível dia. Aqui os seus bens, a sua riqueza, a sua perspicácia, a sua sabedoria, a sua faculdade, nada, absolutamente nada, te fará forte ou capaz o suficiente para escapar do dia do julgamento do grande trono branco. Você estará diante de Deus para prestar conta das coisas que você fez, das escolhas que você fez, mediante o seu corpo. 2 Coríntios 5,10, todos compareceremos perante o tribunal para prestarmos conta. Este julgamento será mediante as obras, de maneira que Deus não será injusto, pois o recebimento, a paga,
O veredito será dado conforme as nossas obras. O veredito do julgamento se baseará nas nossas obras. E eu lhe pergunto, então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, morador da Vila Aurora, você tem avaliado as suas obras diante de Deus? O que você tem feito mediante o corpo? Qual tem sido suas escolhas, suas atitudes? Qual tem sido o seu proceder diante de Deus? Porque nós seremos julgados conforme as nossas obras. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E mais uma vez quero trazer à memória de vocês algumas obras das quais tirarão os homens, afastarão os homens da presença de Deus. Só um minutinho, Ney. Olha só. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, um grupo de pecadores que não se converteram serão lançados imediatamente no lago de fogo, pois eles não terão parte com Cristo, com Deus e com os santos salvos, remidos e redimidos pelo sangue do Cordeiro. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. Aqui uma coisa interessante, uma informação relevante para você. Muitas pessoas pensam que os seus problemas serão resolvidos com a morte. Algumas pessoas que estão endividadas, contraíram dívidas, contraíram inimizades, contraíram algumas dificuldades nessa vida, pensam que ao morrerem serão aliviadas. Isso é um engano. Porque essa morte física é a primeira morte. Haverá uma segunda morte, chamada de a segunda morte. É o evento do julgamento do juízo final, onde os ímpios, aqueles que não se arrependeram, que não deram ouvidos à palavra de Deus, que não aceitaram o sacrifício de Jesus, que não mudaram suas vidas, não se arrependeram, não se converteram, estes sofrerão o dano da segunda morte. A Bíblia diz em Apocalipse: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e de enxofre. Nós nos esquecemos do que a Bíblia diz. Nós não fazemos questão do que a Bíblia diz. Mas escutem-me, escutem-me. Esse dia chegará. Nós fazemos pouco caso do que a Bíblia diz. Mas você já deve ter sido exposto a essa palavra outras vezes, não é verdade? Agora escute uma coisa. Faz o que você quiser. E o seguiu, Deus abençoe. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo, com grande voz: se alguém adorar a besta, adorar a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, este tal também beberá do vinho da ira do Cordeiro, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro.
esse texto bíblico é interessante porque diz que se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua mão ou na sua fronte, olha o que acontecerá. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Ô meu irmão, Deus abençoe, Pai do Senhor Jesus. Olha, escute, essa aqui é a face irada de Deus. Nós vemos nos evangelhos o amor divino que enviou seu próprio Filho para morrer por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse mesmo Deus amoroso e bondoso, caridoso, é um Deus justo e santo. E por ser justo e santo, ser essencialmente puro, Ele também julgará aqueles que não deram ouvido à sua palavra. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber um sinal na testa ou na mão, este tal provará do cálice. Esse provará do cálice da ira do Cordeiro. O que João, debaixo da orientação de Deus, está dizendo aqui? Que se você compactuar com as ordens ou com o mecanismo da besta, você receberá um sinal. Esse sinal aqui na mão, na testa, não é necessariamente um sinal visível, um sinal que pode ser visto. Aqui a ideia de testa tem a ver com sentimento, com pensamento, com conivência, complacência. É a ideia de fazer parte do sistema conscientemente. Aqueles que adoram a besta recebem em suas mentes, em sua consciência, a marca de participante. Muitos estão sentimentalmente envolvidos com este mundo de maneira que não conseguem abandonar os seus pecados. Muitos estão envolvidos tão profundamente na sua consciência com o mundo e com as suas concupiscências que estes não mais conseguem decidir por Deus, pois amam o pecado, adoram viver em pecado, adoram fazer a sua própria vontade, seguir os desejos do seu coração. Eu saliento e vos oriento, lembre, tudo isto trará Deus a juízo. Mas aqueles que estiverem envolvidos sentimentalmente, conscientemente, com a sua mente dominada pela besta, este provará do cálice, da ira do Cordeiro, no grande dia do juízo final. Mais do que isto, a marca não é só na testa, a marca na mão. Essa marca na mão, que um dia poderá vir a ser visível, ela também quer dizer que a pessoa trabalha em prol da besta, ela age em prol da besta. Quem já fez este sinal? Assim, ó, olha para minha mão, olha como eu sou trabalhador, ó, eu trago na minha mão os calos do meu trabalho. É isso que a Bíblia está dizendo, que muitas pessoas trabalham para o diabo, trabalham para a besta. Estão tão envolvidos que desenvolveram um trabalho para fomentar e para fazer crescer o sistema diabólico. É isso, ó. Eles receberão na sua testa, eles estarão com a mente cauterizada e também terão a marca nas mãos. São trabalhadores do inferno. Eles promovem a guerra, eles promovem a ira, eles promovem o tráfico, eles promovem a lascívia, a prostituição e muitas outras coisas que são réu ou passíveis do juízo de Deus. Eu vou reler o texto para que você possa compreender melhor agora, ó. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem
e receber um sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. Este será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante de Deus. O Apocalipse mostra o desfecho de todas as coisas. O livro do Apocalipse mostra o encerramento da história da humanidade na Terra. De maneira que nós vemos a vitória da igreja e a derrocada do inferno. E também temos conhecimento do que acontecerá com aqueles que não se arrependeram. Então o nosso objetivo aqui hoje, nem de longe, é acusar alguém. Pelo contrário, estamos aqui como um bombeiro. Um bombeiro que anuncia um incêndio e que tenta salvar o máximo de pessoas que puder. As pessoas que estiverem ao seu alcance. Então vejam esse simples pregador aqui diante de vós como um bombeiro que tenta salvar alguns do fogo. E a Bíblia diz, salvai-vos alguns tirando, arrancando-os do fogo. Nós queremos cumprir o nosso ministério orientando e trazendo à vossa consciência a realidade, a seriedade e a verdade da Bíblia, das Escrituras. Aqueles que receberam em suas frontes e nas suas mãos a marca da besta, estes serão atormentados eternamente, com fogo e enxofre. Para encerrar esse breve discurso, eu quero dizer para você o que acontecerá no inferno. No inferno haverá choro e ranger de dentes. Sabe por que haverá choro? Porque você vai lembrar nesse dia, e você vai lembrar que não deu ouvidos. Será trazida à sua memória as pregações desse simples pregador, que você não deu ouvidos. Então você irá chorar amargamente por não ter dado ouvido à Bíblia, não ter dado ouvido ao amor de Deus, não ter dado ouvidos ao Espírito Santo, que desde muito tempo tenta te convencer do pecado, da justiça e do juízo iminente de Deus contra toda a impiedade, pois é do céu que se manifesta a ira de Deus contra os ímpios. Haverá choro. Você irá chorar por não ter dado ouvidos. Você irá chorar por não ter excedido ao Espírito. Você irá chorar porque teve a oportunidade, sabe? Aquela oportunidade única, aquele convite que você recusou. As vezes que você passou ao lado de um livro como esse, a Bíblia Sagrada, e não o abriu. Aquele livro, a Bíblia Sagrada, que você cresceu ao lado dele, ouvindo a sua mãe, ouvindo o seu pai, ouvindo o seu irmão, ouvindo o seu tio, ouvindo o seu vizinho, ou esse simples pregador pregar a Bíblia Sagrada e você sequer dá ouvidos. Por esse motivo, muitos irão chorar amargamente, eternamente, na presença de Deus e na presença dos seus santos anjos. Mas além de ser atormentado com fogo e enxofre, que vai causar muito choro, também causará ranger de dentes. Muitas pessoas irão ranger os seus dentes de raiva. Raiva de si próprio por não terem dado ouvidos. Raiva por não terem aproveitado a oportunidade enquanto estiveram em vida. Agora imagine todo esse tormento, toda esta dor, o choro, o rancor, o ranger de dentes, por um período inacabável, pois a eternidade não terá fim. E o pagamento daqueles que não deram ouvidos ao Evangelho eterno, ao Evangelho de Cristo, ao Evangelho da salvação, o resultado é o tormento eterno. Hoje celebraremos a Cristo na Avenida Alexo Jafé, 2836. Quero convidar você. Você é meu convidado especial. Alexo Jafé, 2836, no antigo mercado do Teixeira. Nós celebramos a Cristo, nós oramos e nós ouvimos a palavra de Deus naquele lugar. Todas as segundas, terças, quinta, sábados e domingo. Domingo em 2 horários, a partir das 8 da manhã e a partir das 18 da noite.
Vocês são nossos convidados, e para que eu possa, então, me retirar, eu quero citar o texto a vocês novamente. E todos os que foram, ou os que não foram encontrados, escritos no livro da vida, esses foram lançados no lago do fogo. Deus abençoe.